A paz do Senhor, galerinha do canal Se Gospel Kids! Tudo bem com vocês? Muito bom saber que Deus está guardando vocês debaixo das suas potentes mãos e que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia e por isso vocês estão bem. Glória a Deus por isso. Criançada, vocês estão animadas para ouvir a historinha de hoje? A historinha de hoje é muito boa, assim como todas as outras que eu trago aqui, mas essa vai despertar a curiosidade de vocês para temer mais a Deus, sabe? Para adorar o Senhor e para viver pela fé. Então, veste as armaduras e vamos lá comigo. Calma, não precisa ficar com medo só porque eu falei para vocês vestirem a armadura. Quando eu falei para vocês vestirem a armadura é porque hoje eu vou contar uma historinha que fala sobre guerra. E para ir para a guerra precisamos estar como criançadas. Pois é, precisamos estar fortemente armados, ó, vestir a nossa armadura, botar nosso capacete e pegar a nossa espada, porque a gente não pode ir para a guerra despreparado, não é isso? Então pronto, é dessa forma. Então, garotada, hoje eu vou falar sobre Davi. E o texto que eu vou falar sobre Davi está escrito em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 50. Davi, ao contrário do que as pessoas pensam, do que muita gente pensa, ele não viveu, a vida dele não foi toda de alegria, ou não foi toda assim de riqueza. A vida de Davi não foi só moleza, sabe? A vida de Davi não foi só viver num palácio, dando ordens aos soldados, não. A vida de Davi também teve o lado de batalha, literalmente batalha, pois é. Davi ainda era um jovenzinho, um adolescente, quando ele cuidava das ovelhas do pai dele lá no campo. Pois é, Davi exercia o papel de pastor. Ele pegava as ovelhinhas do pai dele e todo dia ele ia levar essas ovelhinhas para pastar, ou seja, para comer e para beber água. E depois ele guardava essas ovelhinhas no pasto. Entendeu, criançada? Pois é. Davi, um dia estava cuidando das ovelhas e o pai dele mandou que ele fosse até ao arraial, onde ficavam os soldados, quando eles estavam em guerra. O que foi que o pai dele falou? Olha, Davi, vai lá e leva o alimento para os seus irmãos, porque eles precisam se alimentar. E Davi prontamente obedeceu à voz do seu pai. Quem aí obedece o papai e a mamãe? Que maravilha! Bom saber que vocês obedecem o pai de vocês. E Davi obedeceu ao pai dele e pegou o alimento e foi levar para os seus irmãos lá no arraial onde estava havendo guerra. Acontece, criançada, que já estava tendo um combate de 40 dias, porém nada se resolvia. O povo filisteu era o povo inimigo que estava lutando contra Israel. E dentro desses 40 dias, havia um homem dentro do exército filisteu, o exército inimigo, chamado Golias, que ele era muito, muito grande. Ele era um gigante que assustava todo mundo. Pois é, todo mundo, criançada, estava com medo desse gigante. Já pensou que situação difícil? Imagina você de frente com uma pessoa que é grandona, que é maior do que você, e essa pessoa falar que vai falar com sua mãe, que vai te bater. Imagine, você vai ficar com medo. Todo mundo fica com medo. É normal, criançada. E acontece que o exército de Israel era um exército muito bem preparado. E todos os soldados treinavam bastante. Eles sabiam das melhores estratégias para lutar. Só que quando eles foram enfrentar os filisteus e viram o gigante Golias, eles ficaram apavorados, ficaram muito amedrontados. Pois é, criançada. E Davi, ele não fazia parte do exército de Israel. Davi, como eu já falei, era apenas um pastorzinho de ovelhas que cuidava das ovelhas do pai dele. E quando Davi chegou lá no arraial para entregar comida para os seus irmãozinhos e percebeu toda a situação, quando ele viu que o gigante Golias estava afrontando o povo de Deus, estava ameaçando o povo de Deus, o exército de Israel. Aí ele ficou muito triste com aquilo, porque ele observou que ninguém se prontificava para derrotar aquele gigante. Ele viu o exército de Israel bem grande, porém o exército de Israel não tinha um soldado sequer que se apresentasse para dizer: eu vou matar aquele gigante, eu vou derrotar. Então Davi ficou muito triste no seu coraçãozinho, e Davi viu que aquele homem falava blasfêmias contra o Deus de Israel, falava mal do Deus de Israel e falava mal do povo, falava mal do povo de Israel. E aquilo deixou o coraçãozinho de Davi muito triste. Então, Davi perguntou o que é que o rei achava daquela situação.
E alguém informou para Davi, olha, o rei falou que se alguém se apresentar e matar aquele gigante, ele vai lhe dar muitas riquezas. Ele ainda vai lhe dar sua filha em casamento. E ele vai deixar de cobrar os impostos da sua família. E Davi observou atentamente aquela orientação, aquele aviso, aquela informação que ele recebeu. E ele falou o seguinte, olha, eu vou me prontificar, eu vou lutar. Crianças, antes mesmo de Davi falar isso, o Golias, o gigante Golias, falou o seguinte, ele lançou uma proposta para o exército de Israel, falou, olha, se alguém dentre vocês, se algum soldado lutar contra mim e me vencer, então o meu povo, o exército filisteu, vai servir ao povo de Israel. Mas se acontecer do modo contrário, ou seja, se vocês vencerem, se eu vencer o tal soldado israelita, então o exército de Israel vai servir ao nosso povo filisteu. Pois é, criançada, o inimigo fez uma proposta, mas não havia ninguém que se prontificasse para derrotá-lo, criançada. Até mesmo o rei Saul estava com muito medo. Pois é, ele estava, tremendo de medo. Mas Davi falou, olha, rei, eu vou lutar contra esse homem. E aí Saul ficou preocupado. Saul falou, Davi, mas você não pode ir, você é um menino novo, você não tem experiência em batalhas, você nem sequer tem treinamento para isso. É, criançada, porque Davi não era soldado. Mas vocês acham que Davi ficou com medo? Nanina, não. Pois é, Davi não ficou com medo do gigante. E Davi não estava preocupado pelo fato dele não ser soldado e dele não receber treinamento. Ele sabia que Deus estava com ele e Deus era mais forte do que aquele gigante. Pois é, criançada, o Deus que está com você é o Deus de Israel, é o Deus de Davi. E o Deus que está com você é mais forte do que tudo nessa vida. Até mesmo do que esse Covid-19, até mesmo mais forte do que as dificuldades que se apresentam pra gente. Sabia disso? Quando a situação difícil chegar para você, ou quando o inimigo disser que você não pode, que você não consegue, diga para ele que você tem o Deus de Israel na sua vida. E o Deus de Israel pode todas as coisas. E você também pode todas as coisas, porque o Deus de Israel está com você e ele te fortalece. Então, criançada, Davi falou para o rei, olha, rei, quando eu estava lá no campo, um dia apareceu um leão, no outro dia apareceu um urso, e todos eles tinha a intenção de comer a ovelhinha, mas eu lutei com os dois, eu matei os dois, eu venci eles dois e nenhum deles puderam comer a ovelhinha. Então, rei, se eu venci um leão e se eu venci o urso, eu também posso vencer esse gigante. Tá vendo aí, criançada? Como Davi confiava no Senhor? Então o rei concordou. Porque também ninguém se prontificava, nenhum soldado se prontificava, o rei concordou que Davi fosse lutar. Mas aí o rei falou, olha, você vai, mas eu vou te dar a minha armadura, certo? Você não pode ir despreparado. Porque, criançada, Golias estava todo armado. Ele tinha a couraça, ele tinha o capacete, ele tinha o escudo, ele tinha tudo que um guerreiro, que um soldado precisa para lutar e vencer. Ele estava muito bem preparado. E ainda era muito grande, ele tinha mais vantagem ainda sobre o povo de Israel. Mas Davi não olhou para o seu tamanho, criançada. Davi não olhou pelo fato dele não ser treinado, dele não ter armadura. Ele simplesmente foi confiando no Deus Todo-Poderoso. E sabe por que ele cria tanto em Deus? Porque ele sabia que Deus já tinha aberto o Mar Vermelho, Deus já tinha aberto o Rio Jordão, Deus tinha feito descer maná no deserto, Deus tinha derrubado as muralhas de Jericó, e tudo isso para dar vitória ao seu povo. Por isso que ele não temeu. Então ele falou, olha, rei, tudo bem, eu vou pegar sua armadura. Então Davi pegou, olha a armadura do rei, olha Davi pegando a armadura de Saul. E botou o capacete, tudo como manda o figurino. E aí ele pegou também, a espada. Ajeita o capacete, soldado. Pois é, galerinha, desse jeitinho. O problema, sabe o que é? É que Davi não estava acostumado com aquelas armaduras. E quando Davi começou a caminhar, ele começou a sentir muita dificuldade. Pois é. Ele sentiu dificuldade porque ele sabia que aquilo não era para ele. Então, o que foi que ele fez? Ele tirou e falou, olha, rei, não vai dar para mim usar
Não tem como eu usar essa armadura. Eu não consigo. Mas Davi, criançada, continuava confiando no Deus de Israel. Ele foi totalmente despreparado fisicamente, no que diz respeito à roupa de soldado. Mas o Deus de Israel estava na frente de Davi. E isso ia fazer toda a diferença. Pois é. Imagine que Saul estava todo equipado, mas ele adorava os deuses estranhos. Ele adorava os deuses filisteus, os deuses horríveis que o Senhor abomina. Pois é. Mas Davi sempre se prostrava e sempre adorava ao Deus de Israel. E isso fazia toda a diferença. Ele tinha amizade com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Então, por isso, a fé dele estava viva no Senhor. E ele estava crendo no milagre. E foi isso que aconteceu. Davi foi até o riacho e pegou 5 pedrinhas. E também pegou seu estilingue. Olha. Pegou seu estilingue. E ele pegou, criançada, uma pedrinha, colocou no seu estilingue, girou, 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 e quando soltou, pá! A pedrinha foi direto na testa do gigante. E como vocês já sabem, o gigante caiu. O gigante, imagine aquele homem grandão, aquele inimigo grandão, que queria matar Davi, que queria perseguir o povo de Deus, ó, morreu. E o interessante, criançada, é que antes de Davi derrubar ele zombou de Davi e falou: será que não tem um homem para lutar comigo? Manda uma criança com um pedaço de pau, por acaso eu sou um cachorro para você vir até mim com um pedaço de pau? Ele riu de Davi. E ele ainda falou para Davi: olha, eu vou lhe matar. Mas Davi falou olha o que Davi falou para Golias. Golias, você vem a mim com escudo, com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo ele vai te derrotar e você vai morrer. Criançada, Davi confiava inteiramente no Senhor. E foi isso que aconteceu. Quando ele, girou seu estilingue e lançou a pedra, o Senhor deu vitória a Davi. O Senhor ajudou Davi porque a confiança de Davi estava somente em Deus. Davi se prontificou a lutar uma batalha por amor do Senhor, porque ele estava achando um absurdo. Como é que pode esse gigante falando mal de Deus, do meu Deus? Eu não aceito isso. Tá vendo, criançada? Nós também temos que ter esse mesmo zelo pelo nome do Senhor. Nós temos que amar o Senhor de todo o nosso coraçãozinho. Nós temos que viver uma vida de intimidade com o Senhor, em oração, meditando na palavra. Sabe, criançada, esse período de quarentena é um período oportuno para a gente ler bastante a Bíblia. Todas as histórias que a gente tem curiosidade, a gente pode ler, porque a gente tem bastante tempo. Pois é. E aprender a estar em comunhão com o Senhor. A cada dia nós precisamos crescer em comunhão com o Senhor para nós termos a mesma fé que Davi teve, porque todos os dias se levanta um gigante querendo derrubar a gente. Olha aí, o gigante chamado Covid-19 se levantou e ele afronta todo dia as pessoas e muitas pessoas ficam doentes. Mas o que é que nós temos que fazer? Continuar orando e tendo fé, crendo que esse gigante vai cair em nome de Jesus. E Deus mais uma vez vai ser vitorioso e o nome do Senhor vai ser glorificado. Gostaram da historinha, criançada? Amém! Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Tchau, fiquem com Deus!